Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que veio com o Rhino 8 que pode revolucionar a forma que você modela seus projetos. Fala pessoal, Lucas aqui. Na aula de hoje vamos explorar uma nova ferramenta que veio com o Rhino 8, o Push-Pull. Para aqueles que já utilizaram o SketchUp, provavelmente vão achar bem similar. Com ele, vai ser possível modelarmos diversos volumes com bastante facilidade. E sem mais enrolação, então vamos direto para o Rhino. Seguinte, pessoal, como é que funciona então? É basicamente como se fosse uma argila digital, por assim dizer, em que a gente pode puxar ou empurrar a nossa geometria, como o próprio nome sugere, da forma que a gente bem entender. Então, como é que a gente ativa essa ferramenta? Ou a gente vem aqui no painel de Novo no Rhino 8, e aí vem aqui no botãozinho de Push-Pull, ou então simplesmente escreve Push-Pull na barra de comando. Ele pede para a gente selecionar uma superfície, então quando eu seleciono ela aqui, ele me permite ou puxar ela para fora, aumentando a área que a gente quiser, ou então colocando ela para dentro e aí removendo uma parte da geometria. E isso é muito útil para a gente modelar e ter liberdade de criação. Uma coisa que facilita também agora aqui no Rhino 8 é que se essa opção aqui de Auto Seaplane estiver ativada e essa opção, clicando com o botão direito, essa opção de Stick Auto Seaplane estiver desativada, a gente clica Ctrl Shift e quando a gente seleciona um dos subelementos, que a gente pode selecionar qualquer um, com Ctrl Shift selecionado, a gente clica aqui e aí o plano de trabalho ele gruda nessa face. E por que isso é importante para a gente? Porque isso faz com que a gente consiga desenhar com mais facilidade nessa face, porque qualquer coisa que a gente desenhar já vai estar nesse plano. Então, por exemplo, se eu usar aqui o comando Line, pegar aqui do centro e jogar aqui para o lado, agora eu posso clicar fora, o plano volta para o lugar original dele. Se essa opção aqui estiver ligada, ele não vai voltar para o mesmo lugar. Então eu prefiro que ele volte, então eu deixo sempre desligado. Com essa linha aqui, e como dá para perceber, ela é uma linha separada da geometria original, ela não está integrada, eu não tive que dividir a face, eu consigo dar o comando de novo, Push-Pull, e quando eu seleciono ela, ele já me permite fazer essa subtração. Então isso é bastante útil, eu acho, não dava para fazer esse tipo de coisa no Rhino 7, e com isso a gente ganha bastante tempo. Até porque, por exemplo, se a gente chega com ela até o final, a gente pode eliminar completamente essa parte. Então, Ctrl Shift, cliquei aqui, Align. Se eu fizer uma linha aqui assim, por exemplo, e depois a gente já dá novamente o Push-Pull, cliquei na face e fui para o lado, ele já permite, inclusive, que a gente faça aqui alguma espécie de telhado, alguma coisa assim do tipo. Então, é bem fácil de ser utilizado. Outra coisa aqui que também temos como fazer é, no Push-Pull, eu seleciono, ele pede para selecionar a superfície, e eu selecionei essa parte aqui do meio desse cilindro. Mas digamos que eu não queira essa, eu queira o resto da superfície que não está sendo selecionada. Então aqui eu tenho a opção Inverte, aqui em cima. Quando eu clico, ele seleciona o resto das coisas. E aí funciona da mesma forma. Quando eu der Enter, ele vai me dar a opção aqui de selecionar. Então eu posso puxar para fora aqui, por exemplo. E aí temos aqui o nosso elemento vazado, com um buraco. Outra função muito interessante que dá para a gente usar aqui em conjunto é que, por exemplo, se pegarmos essa face aqui, Ctrl Shift, selecionei a face, eu posso dar o comando Inset, e aí ele pede para a gente aqui qual que é a distância. O Inset, na verdade, é como se fosse um offset, na própria face. Então a distância aqui, digamos que fossem 20 centímetros, 0.2, e aí, quando eu dou Enter, ele já faz essa separação. Com essa separação feita, eu posso dar o comando Push-Pull, selecionar aqui a face e puxar ela para frente. Ou então, até usando a mesma lógica, selecionei essa parte aqui de dentro, dei um Inset novamente, vou dar um distanciamento de 60 centímetros, dei Enter, e aí eu consigo começar a fazer cada vez mais detalhes nessa geometria. Então aqui, por exemplo, 30 centímetros, não sei, não estou me importando exatamente com medidas. E aí com isso a gente vai modelando e esculpindo, literalmente, a forma que a gente quiser. Outra forma que eu acho que isso aqui pode ser mais utilizado
e é uma das ferramentas mais úteis para isso. É que, por exemplo, aqui temos uma superfície, eu vou extrudar ela para cima em 3 metros, por exemplo, e digamos que isso aqui fosse ser uma planta baixa. Eu seleciono a face com Ctrl Shift, faço um retângulo, e aí aqui eu vou fazer a abertura de uma porta. Então, por exemplo, eu vou fazer ela com 80 centímetros por 2,10. No caso aqui ela veio ao contrário, a gente pode só girar ela e mover ela para a posição em que a gente quiser. E aqui temos duas formas. Ou a gente pode usar o push-pull normalmente, clicar na face e levar ele para trás, ele vai fazer o furo aqui para ser a nossa abertura. Ou também tem a outra opção de selecionar a curva e nessa marcaçãozinha aqui do eixo azul tem a opção de cut, cortar. Então a gente pode só clicar nela, levar para trás, ela vai cortar da mesma forma. Só que essa função aqui ela só corta, ela não permite que a gente puxe para fora, né? Da mesma forma aqui, daria para fazer, por exemplo, uma janela, né, mantendo aqui o eixo com o snap ligado. Fiz aqui uma outra janela, dei um push-pull e passei ela para trás. Isso é muito rápido de ser modelado, né? Até porque, extrapolando esses conceitos que a gente viu aqui hoje, basicamente dá para criar qualquer tipo de projeto de uma forma muito rápida. Então, por hoje é isso, basicamente. Então, o que vocês acharam dessa ferramenta? Não deixe de comentar aqui embaixo, e se inscrever e deixar o like aí, por favor, que ajuda bastante a gente a crescer o canal. É isso, até a próxima. Valeu!